Olá! Estamos aqui para dar continuidade ao nosso módulo 2 do nosso curso de formação de professores da Escola da Fronteira. Hoje estaremos falando, conforme a nossa última aula, da temática da educação fiscal. Esse tema será trabalhado dentro do módulo 2 por mim, professora Larissa, pelo professor Elcio e pela professora Lucélia, como vocês já sabem. Quando a gente está falando de educação fiscal, e aí eu já faço uma provocação para vocês, o que será a educação fiscal, né? Por que trabalhar a educação fiscal? Quando a gente fala de fiscal, esse nome já nos apavora, já nos assusta, fisco, né? O que é o fisco? E antes da gente falar para as crianças sobre o fisco, a gente tem que primeiro aprender sobre ele, né? E aí, antes de falar o que é para vocês, eu adoro essa figura ali na nossa esquerda, né? A esquerda de vocês, a minha direita, do Benjamin Franklin, onde ele diz: nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Então, né, pessoal, é fenomenal essa frase, né? O que eu quero dizer com isso? Por que estudar a educação fiscal? Por que aprender sobre tributos? Vocês vão dizer, a nossa aula de hoje é sobre tributos. Também é sobre tributos, mas a gente vai falar de mais coisas. Vocês vão ver que não é só tributos, não é só arrecadar tributos, falar da arrecadação, do fisco. Vocês vão ver que é mais que isso. E a importância de falar com isso, inclusive com os nossos pequenos, com as nossas crianças e os nossos jovens. Por que falar de tributo, gente? Porque tributo é inevitável. Todo mundo paga tributos. O tributo é como a morte, é inevitável. A partir do momento em que você auferir qualquer movimento, que você vai no mercadinho, que a criança vai lá no mercadinho comprar a bala, ela já está pagando tributo, porque no preço daquela bala tem uma partezinha que é imposto, que a gente vai falar. Então é muito importante que a criança entenda que o imposto é inevitável. E conhecer os impostos, gente, é uma maneira da gente garantir os nossos direitos e também saber sobre os nossos deveres. Por isso que eu coloquei que essa é uma temática bastante interessante para a gente trabalhar com as nossas crianças e que deve ser, sim, incorporada nas escolas brasileiras, argentinas, vocês vão ver na nossa aula de hoje. Eu coloquei ali a necessidade de aprender sobre eles. O que vocês sabem sobre tributos, né? A gente sabe que paga, a gente reclama porque paga bastante tributos, mas a gente não sabe exatamente o que é um tributo, por que se paga um tributo, o que se faz com o tributo. E a nossa aula de hoje vai ser um pouco sobre isso. Então, para a gente entender o que é o conceito, né? Primeiro eu gostaria de começar falando o que não é educação fiscal. Educação fiscal não é simplesmente uma estratégia para arrecadar mais dinheiro. Vai dizer, a professora Larissa está falando agora o fisco, né? Além da educação financeira, a educação fiscal entrou porque as prefeituras, o Estado quer arrecadar mais. Não, não é isso. Não é só isso. Claro que por trás disso tem uma intencionalidade do governo, dos municípios, do poder público como um todo, que as pessoas entendam porque pagar tributos, porque não sonegar. A gente vai falar de sonegação, de corrupção. Em países como os nossos, latinos, onde o índice de corrupção, sonegação é muito alto, né? Sempre que a gente, né, escuta essas temáticas na TV, lá no telejornal, e a criança também fica curiosa, a gente quer entender um pouco mais o que é essa sonegação, essa corrupção. E ela está no nosso dia a dia, ela não está só lá em Brasília, às vezes a gente fala isso, né? Então é importante que a gente entenda que educação fiscal basicamente é promover um comportamento de bem-estar comum, enfatizando o papel social do tributo. O que é isso? Pessoal, basicamente educação fiscal é a gente ensinar o que são os tributos, por que é importante pagar os tributos, que garantia esses tributos nos trazem, porque a gente paga tributo para quê, afinal? A gente paga tributo para ter os nossos direitos fundamentais garantidos, e eu vou falar um pouquinho deles. Que direitos são esses? Vocês sabem os seus direitos? O que o Estado faz com o dinheiro, né, que a gente paga? Para onde vai esse dinheiro? Então, basicamente, educação fiscal é a gente ensinar comportamentos para crianças, jovens, adultos, em relação à arrecadação pública, mas também sobre o investimento público.
sobre para onde vai os nossos recursos, né? E basicamente a relação entre tributo e o gasto. Pessoal, a gente brinca que nem relógio trabalha de graça, né? O Estado é assim também. O Estado não vive de graça. Ele não se mantém de graça. Ele arrecada. Para tudo que ele arrecada, ele vai ter que promover um gasto. E esse gasto, a grande diferença entre o Estado e as empresas é que o Estado tem que fazer isso para o nosso bem-estar social, para a gente, cidadãos, para nos satisfazer, né, o nosso bem-estar. Nem que para isso, às vezes, ele tem que ter déficit. O que é déficit? É esse prejuízo. É o desequilíbrio entre a arrecadação, aquilo que ele arrecada, e aquilo que ele gasta. Então é muito importante a gente já ensinar isso, que as crianças já entendam o papel do Estado e criem uma relação próxima com o Estado, inclusive para evitar o que eles chamam ali, deletários de sonegação e corrupção para os países e seus cidadãos. O que significa isso, gente? Para que evite a sonegação. A sonegação é exatamente a ausência do cumprimento legal do tributo, né? E a corrupção é o desvio dessa arrecadação, é o uso indevido daquilo que deveria ser feito com aquilo que a gente paga para o Estado, né? Então é bem importante a gente já ensinar para as nossas crianças o que é isso, né? E como exercitar a educação fiscal de uma forma simples, porque aparentemente é um tema complexo. Eu não vou dizer que é um tema simples, porque não é. Eu ensino isso para os meus alunos lá na universidade. Eu tenho uma disciplina de administração pública que a gente trabalha vários conceitos, mas aqui eu vou tentar desmistificar de uma maneira que fique de fácil acesso para vocês, professores, primeiro para que vocês entendam e que para depois vocês possam formar os seus alunos, vocês possam explicar, inserir esses conceitos, buscarem material para trabalhar esses conceitos. No final da minha fala eu vou trazer inclusive dicas, material de apoio, material para vocês trabalharem com os seus alunos, que vocês vão ver que são bem fáceis, que aparentemente são conceitos complexos, mas que eu vou mostrar para vocês que podem ser ensinados sim na escola. E aí é bem importante a gente entender que a educação fiscal ela está alicerçada em dois pilares. O primeiro, que está lá em cima, moralidade fiscal. O que é isso, professora? Pessoal, o que é moralidade? Moralidade fiscal, gente, é a gente reconhecer, a gente não evitar o tributo, é moral pagar o tributo, né? E isso é um grande problema, porque a criança às vezes cresce num ambiente social em que o pai e a mãe já fazem de tudo para sonegar, para não pagar. O que é a moralidade fiscal? Um outro exemplo para explicar para vocês, moralidade fiscal é o cumprimento da obrigação fiscal. É a gente não achar imoral pagar tributo. Geralmente a gente fala, o Estado só cobra, e a gente não entende a contrapartida que o Estado tem que dar, e às vezes o Estado não dá mesmo, né? É uma via de mão dupla. Mas primeiro a gente tem que conhecer os nossos direitos e as nossas obrigações. A moralidade também tem a ver com, por exemplo, com a sonegação. Quantas vezes vocês, professores, fazem uma compra e pedem a nota fiscal? E esse é o primeiro trabalhinho para trabalhar lá com as crianças do ensino fundamental, séries iniciais, tá? Quantas vezes o pai e a mãe vão no mercado, vão numa loja e pedem a nota fiscal? E por outro lado, quantas vezes o empresário dá a nota fiscal? Na verdade, a gente nem deveria pedir a nota fiscal. A nota fiscal é uma obrigação do empresário dá-la. Por quê, pessoal? Por que eu digo isso? Porque se o empresário não emitir nota fiscal, basicamente para explicar um produto, na compra de uma Coca-Cola tem uma parte que é custo, né? Que é o gasto para fazer aquele produto. Tem outra parte que é a margem de lucro do empresário, que ele já colocou um ganho dele, né? Para cobrir os custos e ainda aquilo que ele quer. E tem uma partezinha que está embutida naquele preço, quando a gente paga nós consumidores finais, que é o imposto. Toda vez, se o fisco não colocar o imposto, pessoal, não ir lá se o empresário não emitir a nota, o fisco não vai saber e isso não vai chegar nos cofres públicos e, consequentemente, vai nos atingir. Por quê? Porque vai ser menos dinheiro no Estado, no caixa do Estado, e o Estado não vai aplicar em saúde, educação, segurança, hospitais. Então é um problema. Isso é a moralidade fiscal, é a gente entender que é correto, que é moral, que é certo pedir nota fiscal. Gente, é nota fiscal.
tá? Cupom eletrônico, não é qualquer documento, tá? Então, essa é a importância. Quantas vezes a gente deixa de pedir a nota fiscal? Toda vez que a gente não pede a nota fiscal na nossa compra, o empresário está ficando com esse dinheiro que, na verdade, deveria ser distribuído para todos nós. Então, é o primeiro movimento, por isso ensinar a educação fiscal, para acostumar, né, as pessoas a ter o hábito de pedir a nota fiscal, a educar o empresário a emitir a nota fiscal. Muitos empresários reclamam da carga tributária. Eu sou professora de administração, trabalho na área financeira, área econômica, e sei, eles reclamam, é muito caro. O Brasil tem muitos tributos, nós vamos ver hoje na nossa fala. Porém, pessoal, o empresário, às vezes, ele reclama exageradamente. Por exemplo, 98% dos negócios no Brasil são micro e pequenas empresas. E elas estão num regime simples, simplificado, ou seja, não são vários impostos, é uma alíquota única para esse empresário pagar um pouco menos. E o máximo que ele vai pagar é de 15% a 18%. E às vezes ele diz, o meu imposto é 50%, 70%, quando na verdade ele nem sabe quanto que é. Então a educação fiscal ela tem que estar presente na nossa vida como um todo. Tá? Desde pequenininho até a nossa fase adulta na universidade, eu costumo dizer que todo mundo deveria entender de direito, porque isso aqui entra muito no direito, na economia e também no direito, né? O outro alicerce que eu queria chamar a atenção de vocês é o controle social, muito importante. Então, a educação fiscal, a gente quer educar além da moralidade, que as pessoas saibam que é correto pagar e por que pagar e cobrar para que as pessoas paguem o tributo. E depois nós vamos fazer a diferença, fala muito em imposto é um tipo de tributo, a gente tem mais taxas, contribuições de melhoria, eu vou falar delas para vocês, eu vou explicar a diferença de uma forma bem simples que vocês possam transferir para os seus alunos. Tá? Outro alicerce é o controle social. O que é controle social? Gente, controle social é a gente fiscalizar o Estado, cobrar. Bom, se a gente cumpre a nossa moralidade, o empresário faz o que é o correto, o consumidor faz o que é o correto, nós também temos que insistir no controle social. O que é o controle social, gente? É a nossa fiscalização em relação aos gastos públicos. É a nossa fiscalização em relação àquilo que o poder público, o gestor da escola, por exemplo, está fazendo com o dinheiro público. Pessoal, o dinheiro público não é meu, não é teu, é de todos. E é para satisfazer as necessidades de todos, não é para satisfazer interesses privados, tá? De um grupo ou de privilégios, não é nada disso. A gente precisa ensinar já isso, essa educação, além da educação financeira para com o dinheiro, a gente também tem que ensinar essa educação pública para as nossas crianças, né? Então, o controle social, basicamente, é a gente cobrar os nossos direitos. Se a gente tem por obrigação cumprir os encargos que nos são atribuídos, em contrapartida, a gente também tem obrigação. E o controle social, aparentemente, pode ser um conceito fácil, mas eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês fiscalizam aquilo que o prefeito lá da cidade de Dionísio Cerqueira faz com os recursos que ele recebeu? Ou mais próximo ainda, quantos de vocês fiscaliza o que o gestor público faz na escola, né? Tem os conselhos, né? Para olhar. Então, seria um pouco isso é controle social. Quando a gente olha uma prestação de contas, né? Então, a gente já pode ensinar isso com as crianças. Imagine, vamos juntar a educação financeira com a educação fiscal lá na escola. Se a gente fizer uma feirinha, arrecadamos, será que a gente não pode fazer uma prestação de contas? Onde é que a gente vai aplicar isso? Que tipo de orçamento a gente vai fazer? Quanto que a gente vai precisar? E aonde esses recursos vão ser investidos na escola? Isso é uma maneira de fazer um controle social e ter certeza que aquilo que foi prometido, e aqui é bem diferente de política, tá? Eu não estou falando de política, eu estou falando de administração pública. Só que, obviamente, a educação fiscal, ela perpassa a política. Por quê? Porque o gestor público, ele passa por um processo político para chegar a um cargo público, né? E às vezes ele faz promessas das quais eles não cumprem. E aí a gente precisa ensinar isso também para a criança, né? O meu pai e a minha mãe votaram no prefeito tal, ele prometeu o hospital, a escola e não cumpriu. Isso é promessa e aí a gente tem que entender que tem que olhar lá no orçamento para ver o que é promessa e o que efetivamente ele se comprometeu a fazer e fez. Eu vou mostrar para vocês que instrumentos legais no Brasil, na Argentina,
o gestor público tem que cumprir e a gente tem o dever, né, de ir lá e fiscalizar para ver se as coisas estão sendo feitas corretamente. Então, queremos uma pracinha para a escola, queremos uma quadra de futebol, né? Esse recurso foi previsto? Foi orçado por um programa Mais Educação, né? Por exemplo, dinheiro direto na escola, chegou e o gestor aplicou. A gente faz esse controle social, então a gente não precisa fazer só com o gestor público fora, a gente pode fazer isso no âmbito da escola mesmo, ensinar os nossos alunos a criar esse hábito e, por que não, melhorar inclusive a nossa política, ter melhores gestores no futuro, políticos melhores, né? Porque hoje a gente vê que tem políticos que assumem que não tem qualquer noção da educação fiscal, administração pública, direito, né, economia, e aí vão lá tomar decisões equivocadas. Bom, ainda eu preciso trazer para vocês que a educação fiscal, ela está além dos conceitos de moralidade fiscal, que nós já falamos, e de fortalecimento do controle social, então é a gente tentar melhorar esse controle social, e ele está garantido por lei, eu vou mostrar depois para vocês, tá? A educação fiscal tem a ver, gente, ensinar para a criança direitos e deveres. E a gente já vinha falando nas nossas aulas, das habilidades e competências da criança, né? É também ensinar para ela que direitos em cada país, aí se eu estou falando para os argentinos lá, que direitos estão garantidos pela Constituição da Argentina, que direitos estão garantidos pela Constituição Federal Brasileira. A gente sabe que toda escola tem que ter uma Constituição, né? Toda escola deve ter em sua biblioteca a Constituição, mas a minha pergunta, quantos de vocês vão para a biblioteca e leem a Constituição e fazem trabalhos de história, de geografia, de português, de literatura, o que seja, o trabalho que for usando a Constituição Federal? Tem muitos professores que me dizem, a gente tem na escola, mas não usa, professora. É bem interessante isso que você está falando. E a criança não sabe, por exemplo, direito à educação no Brasil. A gente tem direito a uma educação pública no Brasil. É obrigatório ter escolas municipais, estaduais e o ensino federal público. Será que na Argentina é assim? A gente sabe que não. SUS, Sistema Único de Saúde. O Brasil tem um Sistema Único de Saúde universal. O que é isso? De acesso a todos. A Argentina não tem um SUS universal, ela tem um SUS fragmentado. 37% dos argentinos têm acesso à saúde pública, o restante está muito no controle privado. Então, isso são direitos, por exemplo, nos Estados Unidos não existe o SUS, a saúde não é um direito público. Então é bem importante. O direito ao voto é um direito universal, a maioria dos países é o exercer. Então é um pouco ensinar isso para a criança, aquilo que é direito e que também é responsabilidade, que é dever. Por que eu tenho que pagar tributo? Professora, por que naquela balinha uma parte fica para o Estado? Porque o Estado é ruim, porque o Estado não é bom, porque o Estado é ladrão. Não é isso que a gente tem que ensinar para os nossos alunos. Porque o Estado trabalha para nós, para o nosso bem-estar. Deveria, se não está fazendo isso, a gente tem que cobrar. É por isso que a gente tem que ensinar a educação fiscal para as nossas crianças. E o que eu também gostaria de destacar é que nós estamos tentando provocar uma nova relação entre Estado e cidadãos. O que é uma nova relação, gente? Uma nova relação, a educação fiscal é um movimento mais atual. Por quê? Porque parece que falar de Estado é uma coisa muito longe da gente, né? É lá para o ensino superior, né? O Estado, gente, ele está dentro da nossa escola. Nossas escolas só existem porque o Estado, especialmente a escola pública, da quais as duas escolas desse projeto são públicas, né? Então o Estado está lá, elas são financiadas com recurso público. Então é bem importante a gente entender o papel do Estado. O Estado é provedor de direitos para nós. Se a gente tem uma polícia na rua para cuidar da nossa cidade, se a gente tem uma praça pública, um parquinho de crianças para brincar, é porque o Estado está presente. Então o Estado tem um papel importante. E que relação que a gente tem que estabelecer com o Estado? Uma relação de reciprocidade e não de aversão ao Estado, que é o que muitas vezes ocorre.
né? Eu falo isso por experiência própria, eu trabalho há muitos anos essa disciplina, e quando eu vou falar da administração pública, eu pergunto para os meus alunos: o Estado é uma droga, o Estado é corrupto, o Estado não nos apoia, o Estado, a educação é ruim, o transporte público é ruim. Então a gente só olha o lado negativo do Estado. E quando a gente deveria, basicamente, entender para que o Estado está ali, pagar corretamente os nossos tributos e cobrar do Estado que eles sejam aplicados corretamente. É isso que ocorre nas grandes potências, é isso que nos difere muitas vezes das grandes potências, né? Então tu vai para o primeiro mundo, o que acontece lá? O Estado trabalha para o cidadão, né? O Estado aplica no cidadão, nas estradas, na saúde. Então e o cidadão cobra, é muito importante isso, né? A gente vê que o cidadão exige os seus direitos. Então, a gente tem que criar essa relação no Brasil e na Argentina também. Um pouco sobre o histórico da educação fiscal no Brasil, né? Bom, professora, vocês podem me perguntar, esse tema ele é atual? Ele é um tema atual, tá? Ele é um tema atual, basicamente na parte escolar ele é um tema atual. Eu fiz um gráfico aqui, né? Quando é que ele começou? A primeira discussão sobre educação fiscal, ou seja, sobre educar cidadãos, vai ser o primeiro movimento que a gente tem em 1964, tá? O Estado de São Paulo criou um programa Talão da Fortuna, que era um programa muito voltado para explicar para as pessoas pagar corretamente seus tributos. Não foi o primeiro movimento estadual, o Estado de São Paulo saiu na frente e criou, mas era muito voltado, não na escola ainda, para os cidadãos. Em 1969, nós temos o programa Operações Bandeirantes, que é o primeiro programa federal voltado para trabalhar a sonegação fiscal com os empresários. Então, criar um programa de educação fiscal para os empresários, para evitar que os empresários promovessem a sonegação, ou seja, burlar o tributo, né? Vejo que eu ainda não cheguei na escola, por isso que eu disse, o tema na escola é recente. Em 1999, tá, é que a gente tem o Programa Nacional de Educação Fiscal. Ele foi um programa criado, o PNF, ele foi um programa criado pelo Ministério da Fazenda no Brasil. E somente em 2002, por meio de uma portaria conjunta entre MEC e Ministério da Fazenda, é que a gente cria um grupo de trabalho de educação fiscal, ou seja, diz, não é só cidadão e empresário que a gente tem que educar, a gente também tem que colocar isso nos currículos das escolas. E é em 2017 que a BNCC vem e, vamos dizer assim, lacra o tema como um dos temas contemporâneos e transversais. E diz sim, vamos inserir isso no currículo das escolas, na educação infantil, no ensino fundamental e também no ensino médio, que é por isso que nós estamos aqui discutindo. O estado de Santa Catarina, particularmente entre todos aqueles temas que nós já falamos no módulo 1, escolheu a educação fiscal como um tema junto com a educação financeira para ser trabalhado nas escolas. E é por isso que nós estamos falando disso hoje. Então, também trazendo um pouco do panorama, né? Sempre que possível a gente faz essa relação Brasil-Argentina, trazendo um pouco do panorama da educação fiscal na Argentina. Como é que está a educação fiscal na Argentina? Vocês lembram da minha aula passada, onde eu falei da educação fiscal, que ela só estava no ensino secundário? Da educação financeira, perdão, só no ensino secundário? A educação fiscal está diferente um pouquinho na Argentina. Vejo que a educação fiscal, ela já entrou como obrigatória, tá lá, tá? Por meio de um acordo de cooperação entre o Ministério do Tesouro e o Ministério da Educação em setembro de 2019, ele estabeleceu que deve estar em todos os planos, que seriam os projetos políticos pedagógicos, eles chamam planos de estudos das escolas, tá? No tema formação ética e cidadania às escolas, tanto do primário, inicial, infantil, primário e secundário, tem que adotar a educação fiscal. Inclusive, gente, lá eles têm a PIF. O que é a PIF? A Administração Federal da Receita Pública. Seria a Secretaria da Fazenda Pública lá. Ela já realiza trabalhos desde 99 nas escolas. Claro que de uma forma voluntária, junto com os professores, fazendo trabalhos maravilhosos. Inclusive, eu postei lá no nosso plano de aula
o plano que a PIF propõe para as escolas, né, que eu achei muito interessante para as escolas argentinas e que já está sendo desenvolvido há muito tempo. Ela entra no currículo como obrigatório, né, a partir de setembro de 2019 nas escolas argentinas, mas já estava sendo desenvolvida há bastante tempo, né? E na mesma lógica, professor, o que se busca? Educar as crianças em relação ao papel do Estado, qual é a importância do tributo, que benefícios pagar tributo reflete para os cidadãos. Então, são trabalhos magníficos que ele já tem desenvolvidos lá, né? É interessante notar que, assim como no Brasil, o sistema tributário ele é regido pelo Código Tributário Nacional. Brasil e Argentina têm um código diferente, tributos diferentes, alguns similares, eu já vou falar. Vocês não vão pegar numa aula lá do ensino médio e trabalhar o Código Tributário Nacional, não é isso que a professora está propondo. Mas tu falou da Constituição. A Constituição eu acho interessante, pelo menos discutir quais são os principais direitos que a gente tem, né? E fazer uma diferenciação, talvez, entre dois países, eu acho que seria um trabalho bem legal, né? Especialmente num espaço de fronteira. Mas aqui, quando a gente quiser saber sobre tributos, a gente tem que ir para os códigos nacionais tributários. Eu vou dar uma noção um pouco melhor, mais desmistificada, né? Se vocês forem ler, eu vou mostrar que para ler esse negócio fica meio difícil mesmo. Mas eu vou tentar desmistificar esse conteúdo de uma maneira que vocês possam explicar para os alunos. Então, o Estado brasileiro e o Estado argentino funciona muito parecido. Ele está lá para prestar o bem-estar social. É para isso, né? O Estado, ele não é uma pessoa física. E aí é bem interessante a gente ensinar para as crianças quem é o Estado, o que o Estado faz. Eu já vou mostrar, né? O Estado é uma pessoa jurídica, é uma pessoa que não existe, né? As crianças entendem, é Brasília, é Buenos Aires, né? O Estado fica na Casa Rosada, o Estado fica lá no Planalto. Então, a criança, né, trabalhar um pouco quem é o Estado. O Estado, ele está lá para servir a todos nós, né? O Estado, ele tem um poder soberano naquele território, ele decide sobre aquele território. E ele é formado por todos nós, ele tem representatividades políticas, mas o Estado somos nós representamos o Estado. E aí é importante a gente entender que na Argentina o Estado vive do quê? O Estado vive de tributos. E aí, claro que 75% da arrecadação, o Estado não vive só de tributos, ele recebe outras coisas, mas 75% de boa parte do que o Estado arrecada é imposto, tá? E na Argentina a gente tem imposto sobre as ganâncias, imposto sobre o valor agregado, imposto sobre o consumo específico e imposto sobre os bens. É os 4 grandes grupos. O primeiro é imposto sobre os dividendos, que é imposto sobre grandes fortunas. No Brasil nós não temos, né? Uma grande discussão que se tem. Na Argentina já tem, né? Imposto sobre grandes fortunas. Imposto sobre o valor agregado, ele também que seria o IPI, sobre o produto industrializado, que é aquele para as indústrias que fabricam, que produzem, né? Elas pagam o imposto, lá na Argentina também tem. Imposto sobre o consumo, a gente tem esse imposto, todo mundo paga, é aquele que eu falei da balinha para o aluno, é o ICMS aqui no Brasil, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e imposto sobre os bens. O imposto de renda, o IPTU. Então, toda vez que eu tenho uma renda, que eu comprar uma casa, que o pai tiver uma casa, ele vai pagar um imposto, né? Mas por que, professora, que meu pai tem que pagar se é dele o direito à propriedade, né? A gente poderia fazer essa discussão. Por que parte daquele imposto eu vou ter que pagar? Para o Estado garantir os meus direitos. Mas o Estado não tem luz, não tem iluminação, e aí eu vou fazer um pouco as diferenciações para vocês de imposto e taxa. Vocês vão ver que imposto não está vinculado a alguma coisa, a uma contraprestação direta. Já vou explicar isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Então, na Argentina, eles já trabalham isso, tá? E explicam muito para os alunos essa relação. Eu ainda trago, na Argentina eu gostei muito dessa figurinha aqui, vale para qualquer país do mundo, mas eu adorei, eu acho que a gente pode explicar muito bem para a criança, pode usar, né? Tá lá a família, o pai, a mãe, os 2 irmãos, né? Olha só, ele paga IVA, é o IPVA, o Imposto sobre as Ganâncias,
sobre os bens pessoais, aporte e contribuição, importação e exportação, eles também têm. Outros, eles têm um sistema tributário muito parecido com nós. A gente tem as alíquotas não são as mesmas, mas tem um sistema tributário bastante complexo, extenso, né? Tem tributos, né, das províncias, das nacionais. Então, olha lá, eu pago, é o dinheirinho, né? Finanças pessoais, isso vai estar no orçamento da família. Por que eu pago isso? Professora, por que tem que pagar tudo isso? Meu Deus, o Estado fica com tudo isso. O Estado fica com tudo isso, vai lá para o cofre do Estado. Isso aqui é um desenho que está naquela cartilha do plano, que eu achei muito interessante, trouxe para vocês, ó, vai para o cofre, mas uma parte não vai para o cofre, vai para a Seguridade. Olha os nossos velhinhos. O Estado tem que separar um pouquinho para a Seguridade Social, para as repartições federais, ou seja, um pouco vai direto para os cofres federais, né, para fazer a administração, e o restante fica lá no Tesouro. Mas para ir para onde? Para ir para o Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, né? E aí, o que esses poderes vão fazer, né? O Poder Judiciário vai ficar lá, ele cria as regras, né? Imagine a gente viver num estado onde não há regras, o que seria, né? Sociologia, história, né? Podemos adotar essa discussão. O Poder Legislativo, né, vai também receber uma parte desse dinheiro, a própria Fazenda, e aí o Poder Executivo, ele vai ter a obrigação de fazer o que para nós? Devolver esse dinheiro para nós na forma de infraestrutura, estradas. Quem não gosta de uma boa estrada? A administração do governo, então a gente ter repartições públicas bem equipadas, hospitais, energia, seguridade social, escola, hospitais. Então, basicamente, olha que numa figurinha a gente consegue entender a relação, por que o Estado é importante, por que eu devo pagar tributos. Por que é importante cumprir com as minhas obrigações, para me dar garantia dos direitos. Eu gostei muito dessa figura, esse já é um material que eles usam para ensinar a criança, de uma maneira bem lúdica, né, simples, e a gente pode ir trabalhando esses conceitos que aparentemente parecem muito difíceis, mas que não são. Bom, a educação fiscal no espaço escolar no Brasil, eu só queria trazer, né? Ela está dentro do eixo da economia, junto com o trabalho, educação financeira e educação fiscal, né? A BNCC vem e lacra dentro daquilo que eu disse a partir de 2017, sendo que a partir de 2020 as escolas que optarem por esse tema devem incluir no seu currículo. O Estado de Santa Catarina o fez, e o fez, é importante a gente sempre entender, né? Que, primeira coisa, a educação fiscal no Brasil, ela vai estar se ela estiver no currículo escolar. Primeiro, professores, vocês têm que entender que esse tema é interessante. É interessante para mim, é interessante para minha escola, eu consigo trabalhar, eu entendi, e a gente só vai conseguir trabalhar um assunto se a gente entender dele, né? Ele sempre tem que estar linkado com a realidade local e regional, né? Então é bem importante a gente entender o contexto. Eu vou falar da educação fiscal no município, no estado, no território da fronteira, então seria interessante eu conhecer um pouquinho de como é que funciona no outro país, né? Que impostos tem no outro país, né? Isso é uma escolha, sem sombra de dúvida, né? Cada escola vai fazer a sua escolha, né? O Estado já escolheu. Sempre trabalhar de forma integradora e transversal, o que é, né? Não é um conteúdo da matemática, isso aqui, assim como não é só da história. É um conteúdo, eu posso trabalhar num texto, no português, eu posso trabalhar na matemática, nas ciências, na geografia, eu posso trabalhar em várias disciplinas, eu vou mostrar para vocês no final. Integradora também relacionando outros conhecimentos, como eu disse, né? Então ali eu tô falando, eu quero falar, por exemplo, de território e já posso relacionar com educação fiscal, né? A minha aula hoje é sobre os direitos dos indivíduos, então eu já vou falar dos direitos que eu tenho como indivíduo e trabalhar a educação fiscal, né? Sempre respeitando as habilidades e as competências de cada fase do ensino. O que eu coloco aqui? Não dá para querer avançar, né, muito à frente, às vezes eu tenho que começar com uma fábula, né, com conceitos mais simples, não dá para ir lá para um aluno de primeira fase, querer falar de IPTU, IPVA, sem antes ele entender um pouquinho o que é imposto para começar, né? E eu vou mostrar para vocês que é possível trabalhar o conceito de imposto com a criança. Bom,
aqui um pouco sobre os desafios da educação fiscal na escola, no espaço escolar, né? O primeiro grande desafio, gente, é que poucas pessoas conhecem esse assunto. Esse é um assunto bastante complexo, não é um assunto muito simples, é um assunto que exige, assim, um esforço, né, de leitura, de compreensão, mas basicamente, primeiro, para que a gente consiga entender e passe para os nossos alunos na forma de multiplicação. E aí o nosso aluno, o interessante da educação financeira e fiscal, daí eu queria ressaltar, é que sempre que depois que o aluno aprende, é muito legal porque ele passa a ensinar o pai, a mãe, o tio, o vizinho sobre isso, né? Relacionar a cada fase do ensino, eu acho bem interessante a gente relacionar com cada fase do ensino, né? Começar devagarinho um processo construindo, tá? E aí a gente pode começar aqui com, por exemplo, um vídeo que eu já sugeri aí, que é a história do tributo. E a Receita da Fazenda de Pernambuco, ela tem a Turma do Açaí. Tomei nota dessa dica aí. A Turma do Açaí, vão lá no YouTube e botem a Turma do Açaí. Eu não vou poder passar o vídeo aqui, né, por causa do nosso tempo de aula, mas vocês podem entrar lá no YouTube, Turma do Açaí. O açaí é uma criança que vai com a professora para entender um pouquinho do que é a moralidade fiscal, né? O açaí, ele vai dar uma volta na escola, pega o ônibus da escola, vai fazer um lanche com os colegas, tá? E eles vão aprender por que pedir a nota fiscal, né? E aí eles vão começar a entender o papel do Estado. É a primeira dica que eu dou. Então, se vocês já trabalharem esse vídeo com as crianças, é uma caricatura, tipo a Turma da Mônica, tá? Turma do Açaí. Botem lá, tá? História do tributo, Turma do Açaí. Ele vai falar sobre a nota fiscal. A Fazenda Estadual, ele fala do ICMS, né? Então, o açaí vai lá comer e vai aprender por que tem que pedir a nota fiscal, que é aquele conceito de moralidade fiscal que eu falei no início. Não percam, é uma ótima dica. Então, e vai respeitar, as crianças adoram esse vídeo quando eu passo, né? Para os professores, eles adoram usar, tá? Projetos integradores, né? Isso não pode ser de um componente, tem que ser um conceito da escola. Quando a gente olha para trabalhos, tá? A Universidade Federal de Santa Maria tem um grupo bem interessante que trabalha a educação fiscal. Eles trabalham, assim, nas escolas de uma forma bem envolvendo a escola mesmo, né? Fazendo trabalhos onde a escola, desde o diretor se envolve nesse tema, né? Os alunos aprenderam a fazer a gestão do dinheiro escolar, né? Descobriram onde é que tinha problema na cantina, então tem coisas assim maravilhosas, né? Claro que você vai trabalhando daí com o aluno mais do ensino fundamental, fases finais. Bom, aqui eu quero fazer uma provocação, né? Olhando para o currículo de Santa Catarina, vocês têm a educação básica. Eu aqui peguei o ensino fundamental, porque eu sei que as escolas que estão no projeto, né, no PEIF, lá no Dionísio Cerqueira, elas são escolas de ensino fundamental. Então, o desafio, professores, vocês têm a área da linguagem, da matemática, das ciências naturais, das ciências humanas e do ensino religioso, né? Como e onde incluir a educação fiscal? E outros temas transversais, né, gente? Tu não vai ter um professor de educação fiscal, mas tu pode trabalhar a educação fiscal num texto de língua portuguesa. Tu pode sim trabalhar a educação fiscal como arte, por que não? Eu já vou mostrar num desenho. Próximo desenho, e fica a dica para uma aula de artes, por que não? Um desenho, uma figura, já vou mostrar. Educação física numa gincana, por que não? Matemática, calcular o valor venal do IPTU, depois nós vamos ver o que é o valor venal. Nossa, professora, valor venal? Valor venal, né? Dá para brincar com as crianças. Porque as crianças, vocês vão ver um trabalho que eu vou sugerir, o valor venal é o valor, o IPTU é baseado, o imposto sobre o território urbano, prédio, terreno, né? Na área urbana, ele é calculado sobre o valor venal. Mas isso não dá para ensinar para aluno, dá. Valor venal, basicamente, é a área do terreno, tá? Vezes o preço de venda, o valor de compra do terreno, né? Do prédio, né? Do apartamento, da casa.
que está lá no cadastro da prefeitura, vezes a alíquota. Então, um trabalho simples de matemática, de multiplicação, e você já pode estar ensinando o valor venal. E aí o aluno vai entender, calcula o valor venal com o pai e com a mãe lá. Você vai descobrir que por que um paga mais, por que o outro paga menos, porque nem todos os terrenos têm a mesma metragem, tem terrenos que o valor de compra é maior, né? Então, veja que uma das coisas que a gente já vai ensinando para o aluno, às vezes o aluno me pergunta, professora, por que ela paga mais imposto de renda do que eu? Porque a renda dela é maior. Então, o imposto ele tem essa característica que ele é pessoal, ele é baseado, né, no perfil do contribuinte. Quanto maior a renda, mais imposto vai pagar. Nem todo mundo tem a mesma renda, né? Por que eu pago ali ICMS sobre uma compra? Porque nem toda compra é igual. Então, o IPTU é a mesma coisa, né? Ele é pessoal, ou seja, cada pessoa tem um valor. E aí eles vão entender, por que eu não pago IPTU? Porque eu não tenho casa. Então, a gente vai ver essas questões. Eu não pago IPTU porque eu moro com a minha avó paga, nós não temos uma casa. Eu sempre brinco, se a gente está pagando imposto, é sinal que a gente está bem, que a gente está oferecendo renda, que a gente está tendo casa, né? Que a gente tem um terreno, se a gente está pagando ITR, né? IPVA porque tem um carro, né? Por que não mesmo? Porque cada carro tem um valor. Então, ensinar para a criança a diferença do eu e do outro também, né? Em ciências dá para trabalhar, em geografia, história. Então, esse é o grande desafio, professores. É você sair um pouquinho daquela disciplinaridade, é sair daquela caixinha, da sua caixinha. E dentro daquilo que vocês já fazem na escola, mas inserindo temas que aparentemente são da vida, né? Eu já venho falando isso já há bastante tempo. Temas que importam no nosso cotidiano, que todos nós deveríamos saber. Eu só fui adquirir esses conhecimentos depois que eu fui para a universidade. Ninguém me ensinou como é que calculava o IPTU, essas coisas, né? Hoje eu consigo explicar para as pessoas, né? E que bom que esse conhecimento fosse simples e que se chegasse a todas as nossas crianças. Então, uma maneira de vocês falarem sobre educação fiscal para os alunos lá no ensino fundamental é fazer a diferenciação entre o Estado e o indivíduo. E olha, lembra que eu disse que eu ia dar dicas, por exemplo, para a professora de artes? Olha uma figura. Já dá para explorar com os alunos por meio de uma figura, né? O homem e o Estado. O Estado está aqui representado por esse senhorzinho de chapéu. E o que é essa figura? O que a gente vê nessa figura? Olha lá o homem pescando e olha lá o que o Estado está fazendo. Roubando o peixe do homem. Então, vejo que aqui já pode ser uma primeira provocação. Depois eu vou dar outras, né? Então, lembra aquela nova relação com o Estado? Mas eu trabalho para dar para o Estado. A criança cresce às vezes ouvindo isso. E a gente precisa desmistificar. Talvez no futuro, a mesma coisa que é com a educação financeira, quando ela cresce num ambiente de dívidas, ela tem a tendência de seguir repetindo aquele comportamento. Aqui na educação fiscal as crianças vão tomar o mesmo tipo de decisão se a gente continuar ensinando que o Estado está ali para roubar o nosso peixe, quando nós deveríamos ensinar para as crianças que o Estado está ali para trabalhar para a gente, não dá para roubar o nosso peixe, que a gente dá uma parte do nosso peixe, né? Essa figura teria que ser redesenhada. Uma figura pode dar uma nova representação para o Estado, né? E aí a importância de separar, né, a diferença entre Estado e os indivíduos. O indivíduo é a pessoa física, o Estado é uma pessoa jurídica, uma ordem jurídica, ele não existe, ele é todos nós. Mas por que o Estado está ali? Ele está ali para ser o soberano dentro de um território, para nos representar e para promover o nosso bem-estar social. Ele representa um povo, dá para trabalhar o conceito de povo. O que o Estado faz para o povo da fronteira, né? O conceito de soberania, ele é soberano dentro daquele território, por isso que as leis que ele cria, elas são soberanas, todos nós devemos obedecer, as leis de trânsito, né? A finalidade, para que o Estado está ali? O Estado não está ali para lucrar, diferente de uma empresa, por exemplo, né?
E aí eu adoro essa frase maravilhosa do nosso economista, o John Stuart Mill. Ele diz assim: no final de contas, o valor do Estado é o valor. No final de contas, o valor de um Estado é o valor que os indivíduos, é o valor dos indivíduos que o compõem. O que ele está querendo dizer com isso? Que o Estado, se a gente tem um bom Estado, é porque nós indivíduos, ele está representando nós indivíduos, né? O Estado basicamente é aquilo que os seus indivíduos querem que ele seja. Então, por isso que a gente tem que fortalecer os Estados e não diminuir os Estados, né? E para que o Estado está ali, gente? A gente precisa ensinar isso para as crianças, para garantir os nossos direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais, eles sempre existiram? Não. A gente diz que os direitos fundamentais, eles surgiram no século XVIII, tá? Especialmente com a criação dos Estados Nacionais. O primeiro Estado Nacional foi Portugal, que coincidentemente foi a nossa metrópole, né? Somos colônia portuguesa. Né? Os primeiros estados surgem lá na Europa, né? E aí surge o individualismo e o liberalismo, né? O direito ao indivíduo e as liberdades de expressões. E aí a gente tem direitos, é o que a gente vai chamar que vai ser criado os direitos fundamentais. Nós vamos dividir na nossa Constituição. Eu vou falar da Constituição brasileira, porque estamos focados no território brasileiro, né? Direitos negativos, positivos e difusos. Eu vou explicar cada um de uma maneira bem simples que vocês vão conseguir entender, acredito eu, tá? O que são direitos fundamentais, gente? Direitos fundamentais são aqueles garantidos pela nossa Constituição. Então, por isso, professores, trabalhar com os nossos alunos, o que eu tenho de direito na sociedade que eu estou inserida? Por que a minha mãe, se ela quiser ir lá no postinho pegar um remédio, ela tem esse direito, né? Esse direito é aquele o direito são aqueles garantidos pela norma jurídica, né? Ou seja, são direitos que o Estado tem que nos garantir, né? Perante as liberdades individuais e que vão dar o pleno desenvolvimento da pessoa. E aí eles vão ser divididos em negativos, positivos e difusos ou coletivos. Deixa eu explicar de uma forma bem simples que ninguém precisa ser do direito para entender. Os direitos negativos, a gente pode explicar para a criança, negativos no sentido de que o Estado não interfere, tá? Ele apenas regulamenta, promove, mas ele não interfere no nosso direito. Contratar, por exemplo, é um direito garantido pela nossa Constituição. O direito é um direito negativo porque o Estado não interfere nos contratos de trabalho. Se eu tenho uma empresa, eu posso contratar quem eu quiser. Claro que ele regulamenta, por isso que tem a CLT, o Código Trabalhista, né? O sufrágio, o direito a voto, tá? O Estado não interfere no nosso direito a voto, mas ele faz as eleições. Imagina que se não tiver urna, não tiver fiscal, como é que seria o direito a voto? No grito, né? Isso são direitos negativos, aquele que o Estado não interfere diretamente, mas ele regulamenta e promove. Direitos positivos são aqueles que o Estado deve promover, que cabe a ele nos ofertar, nos garantir por Constituição. Saúde, educação, segurança, e daí cada Constituição tem a que vai dizer quais são, que é o exemplo que eu dei do SUS. No Brasil, ele é um direito universal a todo brasileiro. Todo brasileiro tem que ter direito, não pode ser negado esse direito. Escola pública no Brasil também. Toda criança tem que ter na escola pública. Toda cidade tem que ter uma escola pública, municipal, estadual, né? E direitos difusos ou coletivos é aquele que cabe tanto ao poder público quanto aos indivíduos. Há uma interação entre os dois, indivíduos e Estado, colaborar. Um exemplo é o desenvolvimento econômico e sustentável, né? Então, o Estado ajuda a promover o desenvolvimento econômico por meio de empregos estatais, mas as empresas também fazem isso. Por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é um direito difuso, coletivo. O que significa? Nós temos que colaborar com lixo e o poder público também, ele tem que tirar os lixos da rua. Então, há uma parceria, uma cooperação. O Estado trabalha, mas os indivíduos também. Então, vejo como é interessante a gente poder explicar isso para o nosso aluno, né? E a gente também entender o que são esses direitos, o que eu tenho garantido na minha Constituição, tá?
Vejam que no Brasil eu só quis trazer um pouco, eu colei alguns direitos aqui, a nossa Constituição de 88, tivemos mais de 7 constituições, né, e que está em vigor a de 88, né. No Brasil nós temos direitos sociais, e é esse, por que eu grifei ali, a gente tem direitos individuais, direitos, né, políticos assegurados, direitos nacionais, a cidadania e etc, né, a ser naturalizado. Eu quero grifar esse em vermelho e chamar atenção que são esses direitos aqui que estão garantidos na Constituição, que é dever do Estado de prestar para nós, mas como é que o Estado vai fazer? Que são os direitos sociais, direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, ao direito e à assistência social. Pessoal, como é que o Estado vai fornecer tudo isso sem renda? E é por isso que a gente fala que para cumprir todos esses direitos que a gente tanto gosta de dizer que a gente tem e que a gente quer ter e que a gente quer garantir que tenha por meio do controle social, o Estado faz isso por meio da arrecadação. E é aí que entra o federalismo e a tributação, né? O federalismo é a divisão federativa, o nosso Estado, nem todos os estados, nem todos os países têm esse regime, ele é dividido em federação, estados e municípios, né? Então o território nacional ele é compartilhado, na Argentina a gente já sabe que é um pouco diferente, eles têm o nacional, as províncias e as cidades, os municípios, tá? E também tem um regime tributário, tá? Eu adoro essa frase, o imposto, o que é imposto? O imposto é aquilo que pagamos para ter uma sociedade civilizada. O que o Holmes está querendo dizer com isso? Imposto é aquilo que a gente paga para garantir aqueles direitos que eu falei, para que o Estado trabalhe para garantir aqueles direitos. Quanto mais direitos a gente tiver, mais o Estado vai ter que arrecadar para nos dar esse direito, né? E aí a Constituição confere aos entes federados, quem é municípios, estados e a federação, o direito, o poder de tributar sobre os fatos econômicos em relação aos quais deles podem cobrar tributos. E daí é importante da gente entender. O Estado, o que ela está querendo dizer com isso? O Estado, para prestar um serviço público, para garantir um serviço público, ele tem que cobrar tributo. Essa é a estrelinha, é disso que ele vive, esse é o trabalho do Estado. É a remuneração que o Estado tem. E aí é importante a gente falar de imposto, quando na verdade a gente tem que entender que o que existe é tributo. E o tributo é dividido em 3 partes: imposto, taxa e contribuição de melhoria. A gente só gosta de entender imposto e acaba esquecendo dessas outras 2 partes. E daí, para explicar o que é tributo, tem que recorrer ao código, ao CTN, ao Código Tributário Nacional. Eu vou ler, mas eu vou tentar, vou desmistificar para vocês bem fácil. Se fosse, imagina vocês, professores, fossem levar lá para quinta, sexta ou sétima fase do 5º ano do ensino fundamental. É toda a prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, e que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quem entendeu aí? Vocês devem estar pensando, professor, tá louco, o que é isso? Como é que vamos ensinar isso para os alunos? Pessoal, basicamente, o que vocês têm que entender com esse conceito? É toda a prestação pecuniária compulsória. O que quer dizer isso? Tributo só pode ser cobrado aquele que está em lei. Não existe tributos, os tributos eles estão em lei, a gente tem que saber a lei quais são, para não ser logrado. Eu já fui fazer trabalhos em propriedade rural que o senhorzinho que não sabia, um homem veio aqui e me cobrou um tributo. Qual o tributo? Tributo sobre a cerca. Não existe, né? Então é para a gente não ser enganado. É toda a prestação pecuniária compulsória, tributo só pode ser pago em moeda, gente. Não dá para pagar o tributo, o fiscal de tributo em vaca, boi. Quer dizer, ô moço, leva a minha moto. O fiscal não vai aceitar a moto, ele só recebe em dinheiro, ele nem recebe o dinheiro lá. Ele vai emitir um boleto, você vai pagar no banco, né? Na agência, ninguém recebe o dinheiro, tá? Então, é prestação pecuniária compulsória que está dizendo que só pode ser criado por meio de lei ou medida provisória, tá? Em moeda, não existe pagar o tributo com boi, com vaca, com uma moto, tá? Tô devendo pro fisco, vou dar uma moto. Não dá, vai ter que vender a moto para pagar o tributo. Que não constitua sanção de ato ilícito.
né? Que não constitui sanção, ou seja, que tem que estar, que o fato gerador, aquilo que o cara está me cobrando é referente àquilo, aquele fato gerador. Então, se eu tenho renda, eu vou pagar imposto de renda. Se eu fizer uma compra, eu vou pagar ICMS. Parte do que eu pagar vai para ICMS. Se eu cobrar um produto industrializado, vai ter IPI. Isso é que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, que esteja em lei, que o fato gerador esteja correto, né? E é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que significa? Que o fiscal, mesmo que ele se compadeça, o fiscal de tributo vá lá na minha empresa, ou vai me cobrar na minha casa, que estou atrasado com o meu PTU, ele mesmo que ele se compadeça, ele tem o compromisso de cobrar da gente, né? E aí, de novo, volto a dizer, é dividido em imposto, taxa e contribuição de melhoria. E aí eu vou fazer a diferenciação bem simples, que vocês não vão precisar ir lá para o CTN para entender. Basicamente, gente, o que difere imposto de taxa de contribuição de melhoria, tá? E aí tem um monte de classificação, vinculado, não vinculado, fiscal, extrafiscal, parafiscal. Tudo isso não é importante para a gente ensinar nesse momento para criança, nem nesse momento para ensinar para vocês. Mas se a gente for para o Código Tributário, vai ficar difícil entender tudo isso. Eu vou desmistificar o que é vinculado e não vinculado. Então vamos lá. Imposto. O que é o imposto? O imposto são espécies de tributos não vinculados. O imposto, gente, o que é não vinculado? Pessoal, o imposto não há obrigação do Estado dar uma contrapartida em relação àquele imposto. Vamos esclarecer melhor. Vou dar o exemplo do IPVA. O que é o IPVA? Imposto sobre a propriedade veicular. O veículo. Todo mundo que tem um veículo paga o IPVA. Mas você pode dizer, professora, eu pago IPVA, mas as estradas são uma porcaria. Professora, eu pago IPVA, mas eu pago IPTU, mas a minha rua não tem iluminação. Pessoal, imposto é não vinculado, ou seja, o Estado não tem obrigação nenhuma de dar uma contraprestação direta. Claro que indiretamente, em tese, todos os impostos são arrecadados e o poder público vai investir nessas coisas, mas não é uma relação direta. Isso é não vinculado, tá, professores? Então não dá para falar bobagem, que às vezes o professor diz, a gente paga tanto imposto, mas não tem isso, não tem aquilo. Não tem que ter, não existe essa relação direta. Taxa é diferente, eu vou mostrar para vocês que taxa é vinculada, tá? Então, o imposto, gente, é aquilo que a gente paga que vai para a vala comum. O poder público depois vai dividir e aí vai fazer melhorias, vai fazer estrada, mas não tem essa relação direta. Infelizmente, se a gente quiser que tenha, a gente tem que mudar o CTN. Volto a dizer, tá? Então, quando o indivíduo tem riqueza, ele recebe salário, ele tem propriedade, ele vende bem, ele fica obrigado a contribuir com o Estado. E o Estado não tem nenhuma obrigação direta de prestar um serviço. Agora vamos dar uma olhada para a taxa. Desculpa. Antes de olhar para a taxa, eu trouxe um quadro aqui que eu achei interessante, que é a lista de impostos que existe no Brasil. Eu mostrei os argentinos, acho que é importante mostrar um pouquinho para vocês os impostos brasileiros. Nós temos impostos pela federação, né, pela União, estados e municípios. Nós temos imposto sobre importação de produtos estrangeiros, imposto sobre importação e exportação, o IPI, imposto sobre produto industrializado, o imposto sobre operações financeiras. Professora, toda vez que tem uma operação no banco, paga IOF, paga. Mas o que o banco dá para nós? Nada, não tem que dar. Imposto de renda, pago. Imposto de renda, pago. Imposto sobre a propriedade territorial rural, de competência. Gente, a União fica com parte desses impostos. Eu não vou explicar a distribuição tributária, porque daí é um outro nível, né? Aqui eu estou dando noções, mas é importante que o aluno entenda e vocês, professores, conheçam todos esses impostos. ICMS, né? Toda vez que compra uma balinha lá na cantina tem ICMS, desde que emitir nota fiscal, senão não paga, sonega. E não é o que a gente quer, porque daí a gente sabe se ele sonegar, não vai chegar no caixa da escola depois, não vai ser revertido na nossa pracinha, não vai ser revertido na nossa saúde. O ITBM, né, causa mortes, que é doação, o IPVA, que eu já falei. Os municipais são 3. O imposto sobre a propriedade predial e o território urbano, IPTU, o imposto sobre transmissão intervivos, né,
o ITBI e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, né? Vejo que a União arrecada mais, os estados e os municípios um pouco menos, se bem que a União depois transfere, existe transferências entre essas partes federativas, tá? Sem aprofundar muito aqui, eu quero falar de taxa, que vocês, qual é a diferença de imposto e taxa? Taxa é um tributo vinculado, gente, olha ali. A taxa, ela exige contraprestação do poder público, tá? O poder público, ele tem que obrigatoriamente dar uma contrapartida. E daí eu trouxe exemplos para ficar bem claro para vocês, que nem eu fiz no anterior. Por exemplo, a taxa de emissão do passaporte. Eu pago a taxa e ganho um passaporte. Não existe eu pagar uma taxa no teu passaporte. A taxa de emissão da carteira de motorista. Eu pago a taxa e depois venho com a carteira. A taxa de emissão da coleta seletiva de lixo. A taxa da coleta não é o IPTU, é a taxa. Tem que coletar o lixo. Então a taxa tem uma grande diferença entre o imposto. Duas, né, que eu gosto de chamar atenção. Primeiro, que exige contraprestação. Então eu consigo ter uma relação direta entre aquilo que eu pago e aquilo que eu recebo. E a outra coisa da taxa é que ela é o mesmo valor para todo mundo. Lembra que no imposto eu falei que difere? Ah, o meu pai paga IPTU, o vizinho paga um IPTU maior que o meu. A gente fez uma pesquisa sobre IPTU na sala de aula e o fulano paga R$200 a mais que eu. Por quê? Porque o valor venal, que a gente já discutiu, é maior daquela propriedade. Na taxa isso não existe. A taxa é a mesma para todo mundo. Por quê? Porque o serviço é o mesmo, o Estado tem que prestar o mesmo tipo de serviço. Eu não posso cobrar, o meu passaporte é o mais caro, ela pagou uma taxa. A taxa pode aumentar de um ano para o outro, não estou dizendo que não pode ter uma correção, mas eu quero dizer que ela é a mesma para toda pessoa. Veja que interessante, né? E por fim, as contribuições de melhoria, que também é um tributo, tá? O que é a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria, basicamente, gente, ela está no artigo 145. Eu não vou ler o artigo 145 e aqui eu trouxe para vocês. Toda vez que o poder público fazer uma melhoria, uma obra pública, por exemplo, vamos fazer um viaduto aqui na minha rua, vão asfaltar, pavimentação da rua é o exemplo, vão pavimentar a rua e fazer um viaduto aqui. O governo, além de cobrar o IPTU ou uma taxa de coleta, ele pode cobrar uma contribuição de melhoria, porque vai melhorar o meu imóvel. Tá? Tem que ficar aprovado, tem várias regras que eu não vou me delimitar aqui, porque a gente precisaria de muitas aulas para especificar mais, né? Só para dar uma noção geral para vocês, né? A contribuição de melhoria, ela precisa ser comprovada. Então, imagine que vai fazer 1 milhão de investimento. E aí tem que fazer um cálculo de quanto vai melhorar o teu imóvel e daí pode ser parcelado, sem problema nenhum, vai vir uma taxinha, que na verdade não é uma taxa, é uma contribuição de melhoria. A melhoria tem que ficar aprovada, né? A melhoria tem que ficar aprovada pelo poder público e pelo contribuinte para poder ser cobrada, tá? Segundo o artigo 145 da Constituição Federal. Indo um pouquinho mais para frente, eu falei do tributo. Então, o Estado, para garantir aqueles direitos, ele arrecada tributos, e não mais imposto, tributo, né, professor, professora, né? Para quê? Para fazer gasto, para exercer a despesa pública. Então, professor, o que é a despesa pública? A despesa pública é o gasto público. É o gasto que o poder público é autorizado por lei. Essa é a grande diferença de uma empresa. Uma empresa, ela gasta, ou lá na nossa casa, a gente vai no mercado, às vezes se descompensa, né? Gasta até demais. O poder público não funciona assim. O poder público, ele só pode gastar aquilo que ele preveu em lei. O que está estabelecido em lei e que é autorizado em lei. Então tem uma diferença. Mas às vezes o governo se descompensa. Sim, se descompensa, porque nem sempre o que ele gasta é o que ele arrecada, tá? Mas ele só pode gastar aquilo que está em lei. E ele vai ter gastos de origem legislativa, tributária e administrativa, né? Basicamente é por meio da despesa pública que o governo, que o Estado vai nos garantir segurança, saúde e educação, tá? Tudo isso tem que ser compartilhado pelos entes da federação, tá? Então a gente tem que ensinar para o nosso aluno quais são os gastos públicos da prefeitura de Aranaguá, o que a escola gasta. Quais são as melhorias que a escola fez, que a diretora fez para a escola? A gente pode começar na nossa casa,
né? Lá no nosso, pensar na despesa pública lá na escola, tá? Não da despesa pública da família, porque é privada, do público, tá? Que é um pouquinho diferente do privado, como a gente está vendo. E aí, gente, é interessante a gente entender esse balanço, né? Vejo que a receita está de um lado, que é os tributos e o que o Estado arrecada, né? Que ele recebe, e na outra ponta está a despesa. E no meio está a dívida pública. Dá para ensinar para o aluno, professora da matemática, o que é a dívida pública, essa descompensação entre o que o Estado recebe e o que o Estado gasta. A dívida pública é aquele valor que o Estado, quando o Estado precisa gastar mais do que ele arrecadou. E aí aqui eu quis fazer uma brincadeira com vocês, eu botei um gráfico. Às vezes a gente fala, o Brasil tem uma dívida pública muito alta, né? Tá gastando demais. Olha lá que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem o IDH. O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH mostra, o máximo que ele chega é 1. O IDH mostra o desenvolvimento humano. São vários fatores que é calculado, é um índice que é calculado para avaliar se a melhoria do bem-estar social da civilização, o melhor indicador para avaliar bem-estar social. Eu botei aqui os maiores, tá? Esse é um dado de 2019. Olha a Noruega, 0,94, a Austrália, 0,35, a Suíça, 0,30. Eu peguei os 3 mais altos e os 3 mais baixos, Congo, Gana e Etiópia. O que eu quis mostrar aqui? A dívida pública em relação ao PIB. A Noruega tem 26, 33, 34, 19, 17, 28. O que a gente pode perceber? Que quanto maior o IDH, maior é a dívida pública. Então essa ideia que o Estado não tem que ter dívida pública é uma ideia de Estado mínimo, quando a gente deveria pensar num Estado forte. O primeiro mundo, quando a gente fala de primeiro mundo, e eu tive a oportunidade de morar no primeiro mundo, eu não vi Estado mínimo, eu vi Estado forte. O que é um Estado forte? É um Estado que aplica, que investe, mesmo que ele tenha que ter dívida pública, tá? O que não pode ser uma dívida pública corrupta, né? Isso não pode acontecer, que é a gente pagar para banco. Quando a receita é muito baixa, a gente tem muita despesa, a gente vai lá no banco, recorre a bancos e paga juro. Isso é a dívida pública. É aquilo que o poder público deve para bancos, tá? Vejo que há uma relação direta entre a dívida pública e o PIB. Então, uma aula de economia, vamos ensinar para os nossos alunos, especialmente de ensino final, o que é essa relação entre índice de desenvolvimento humano, dívida pública e PIB. E para a gente ensinar tudo isso, gente, a gente precisa também falar um pouquinho de orçamento público. O orçamento privado, como é que a gente faz o orçamento privado? Você perguntar para o aluno, como é que é o orçamento lá na tua casa? Finanças pessoais, educação financeira. Não faz orçamento, professora, vai gastando. O pai e a mãe pegam o salário e a gente vai consumindo, vai pagando as contas que sobrar, mais ou menos assim. Na empresa privada também, né? O empresário, ele não tem muita regra, é obrigado a fazer orçamento? Não. No ente público, no Estado, ele é obrigado, tá? O orçamento, ele é uma lei, ele está estabelecido por lei. O poder público, ele só pode gastar aquilo que ele previu em lei. Tem créditos adicionais? Tem, que é a possibilidade de pegar um pouco a mais, mas ele precisa sempre de autorização para fazer isso, tá? Então, o orçamento é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, tá? Para toda vez que eu definir uma política pública, então vejo que o político, ele vai lá na campanha e promete escola, promete hospital. Será que vai ser uma política pública para a cidade? Para a gente ter certeza que aquela promessa vai virar uma política pública, a gente tem que olhar o orçamento. Tá, professores? A gente tem que pegar a lei, a LDO, a LOA, tá? Que eu já vou mostrar no slide seguinte, né? Que é lá que vai estar estimado a receita é estimada, porque a gente nunca tem certeza que vai arrecadar tudo aquilo, porque pode ser que o contribuinte não pague, né? Às vezes a gente não paga e fica na dívida ativa. Lembra, dívida ativa, não dívida pública. Dívida ativa é aquela dívida que eu não pago o poder público, né? Daí eu fico com o meu nome sujo. Né?
O orçamento é lá que a gente vai saber quanto que a prefeitura lá de Dionísio Cerqueira estima para arrecadar em impostos e transferências e tudo que ela acha que ela vai receber e fixa tudo aquilo que ela vai gastar. Então, se o prefeito prometer um hospital, a gente só vai ter certeza que ele vai cumprir se aquilo estiver em lei, senão é só uma promessa de campanha. Veja como é importante esse instrumento. E como é que é feito esse instrumento no Brasil, na Argentina, na grande maioria do mundo, né? Não é um modelo, é um modelo mais usado, é o sempre plurianual, que é 4 anos, né? Geralmente todo governante ele projeta um plano de governo para 4 anos, só que a cada ano ele vai estabelecer a LDO e a LOA. Para entender bem simples essa figurinha, eu sempre brinco. Imagina que o prefeito faz uma proposta, abrir aquilo que eu falei, vamos construir 10 escolas em Dionísio Cerqueira. Precisamos? Não sei, mas ele prometeu, fez uma promessa. Eu pergunto, tá no PPA? 10 escolas, 2 hospitais, 5.000 quilômetros de pavimento, um ginásio de esporte, tudo isso eu pergunto para vocês. Ele vai estar lá no plano plurianual? Tá, professor, ele vai fazer em 4 anos. Mas aí eu pergunto, qual que ele vai priorizar? A prioridade dele está na LDO. Ele pode deixar projetos e não cumprir. Como é que eu vou saber o que ele vai cumprir naquele ano? É o que estiver na LDO. E por isso que é lei das diretrizes, é aquilo que garante daquele ano o gasto público do Estado. A LOA é o orçamento em si. É ali que ele vai dizer, então, bom, ele prometeu escola, pavimento, o que ele vai fazer primeiro? No primeiro ano ele vai fazer os hospitais, no segundo ano escola, no outro ano pavimento. Ok, cada LDO vai dizer o que é prioridade. E a LOA vai dizer como ele vai fazer, da onde vai vir o dinheiro e como ele vai gastar. Veja como é mais simples, se vocês forem estudar, né, eu estou tentando sempre trazer para o mais simples. E aí é importante a gente falar um pouquinho sobre os tipos de orçamento. E aí eu escolhi um aqui para falar, existe tradicional, consultivo e existe o orçamento participativo, tá? Que é um orçamento que eu costumo dizer que a gente tem que instigar o aluno a entender. O que é o orçamento participativo? É um modelo, é uma maneira de fazer orçamento do qual a gente envolve a comunidade escolhe as políticas públicas, a gente elenca lá e a gente pode fazer isso inclusive na escola. Quais são os projetos para a escola? O que é prioridade na escola? A gente pergunta para a comunidade acadêmica da escola, para a comunidade escolar, perdão. A gente pergunta lá na universidade como é que vai gastar o orçamento da minha universidade e aqui eu coloquei, você sabe como é feito no município? Pode ser um trabalho. Como é que o prefeito de Dionísio Cerqueira ou de Barracão faz isso? Será que ele consulta a população? É feito no modelo participativo? E o orçamento da escola é feito na forma participativa? Por que eu estou chamando a atenção para o orçamento participativo, pessoal? Porque o orçamento participativo é aquele que vai permitir que a comunidade de fato participe, garanta, seja ouvida. E a gente está falando de controle social, moralidade fiscal, educação fiscal. O controle social, basicamente a gente já sabe, né? Já falei lá no início, mas eu quero reforçar. O controle social e a participação popular. É muito importante a gente já ensinar as nossas crianças a serem participativas, a participarem, né, a desenvolver a comunicação na criança, a ela opinar. Tem muito professor que não gosta que a criança opine, né? Que a criança não participe. Eu já li muitas coisas em relação à educação, né? Professor argentino, professor brasileiro, como é que é essa relação com o aluno pode se manifestar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante a participação quando a gente está falando de educação fiscal. O aluno pode participar, ele pode votar, vocês brincam com o processo eleitoral na escola. Isso é bem importante para desenvolver o controle social, que basicamente é a participação da comunidade no orçamento do público, a realização, ou seja, o poder público realizar aquilo que a comunidade quer e, obviamente, a comunidade fiscalizar, né? E no Brasil a gente tem uma lei que garante que o controle social e a informação seja pública, que é a Lei 12.527 de 2011, tá? Que é a Lei da Informação Pública, né? Então, todo mundo que quiser ter acesso, o poder público é obrigado, além da Lei de Responsabilidade Fiscal garantir teto dos gastos, por exemplo, quanto que o poder público vai investir em saúde, educação, daquilo que ele arrecada,
essa legislação, ela garante que essa informação ela fique pública para o usuário, para que a gente possa fazer controle social. A Argentina também tem a mesma, não é a mesma lei, não é o mesmo número, mas também tem uma mesma estratégia, uma legislação que garante o acesso à informação pública. Tá? Indo já para a aplicabilidade, eu quero dar algumas estratégias para vocês, professores, usarem nas suas aulas, né? Bom, veja aqui, a primeira aplicabilidade que eu trago é uma brincadeira, né, de colorir com a nota fiscal, né? Já brincando com o aluno para ele conhecer o que é a nota fiscal. E aqui um cálculo, imaginem a gente trabalhar, a professora de matemática pode trabalhar, por exemplo, uma atividade de matemática com os números fracionados, por exemplo, soma, subtração, né? Somar, fechar a nota e já trabalhar a importância da nota fiscal. Por que pedir nota fiscal? Pedir para o aluno comprar, né? Pedir para o aluno pintar. Então veja que numa aula você parece ser uma atividade simples. Não, é uma atividade significativa que já vai estar explicando aqueles conceitos que a gente tanto almeja, que é aquele da moralidade fiscal que eu falei para vocês, que é aquilo de pedir nota fiscal, a gente garantir que as pessoas peçam nota fiscal. Outra aplicabilidade, aqui está um trabalho, né? Vocês depois vão ter acesso, espero que estejam visualizando, né? Sobre o IPTU, né? O papel do ser humano enquanto cidadão, o que é, para que serve, tem um textinho, né? A professora vai trabalhar e aí vai brincar com o valor venal. Vai pedir para cada aluno com seus pais calcular o valor do IPTU. Tá? Lá em Santa Maria o pessoal faz isso aqui e tem que ver as descobertas maravilhosas que eles descobrem no cotidiano familiar. Por exemplo, que o IPTU estava errado, por exemplo, foi calculado, o cadastro estava errado lá na prefeitura e não era aquele. Então, assim, veja que isso é educação fiscal. É isso que a gente quer despertar no nosso aluno, né? Que ele tenha a capacidade de elevar, de ser multiplicador de conhecimento. Então, é um trabalhinho simples, colorir, preencher, ler, né? É da sociologia, é um trabalho de sociologia. Aqui uma paródia, eu trouxe vários exemplos que o pessoal de Santa Maria está trabalhando muito com as escolas lá, porque tem um programa municipal. Esse menino, ele ganhou um prêmio, existe um prêmio nacional de educação fiscal para as escolas, para premiar as escolas que desenvolvem educação fiscal. E ele ganhou lá o prêmio com uma paródia. Vocês devem conhecer uma música Meteoro da Paixão, do Luan Santana, um aluno do 4º ano do ensino fundamental. Ele fez uma paródia com a música do Luan Santana. Eu não vou ler aqui, não sou uma boa cantora, mas depois vocês podem ler, podem acessar, né? Lindo, muito legal. Ele fez uma brincadeira, né? E ficou, né? Pedir a nota e o troco para ajudar o cidadão, ter qualquer idade, fazer uma boa ação, pague seus impostos. Então, ele brinca com a música e cria uma paródia. Aqui nós temos uma maneira de trabalhar a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada em 2000, né? Que é a lei que garante a aplicação de recursos em educação e saúde, por exemplo, por meio de um caça-palavras, né? De um caça-palavras aqui com desenho. Então, vejo que você já pode trabalhar a alfabetização do aluno, as formas, né? Por meio de uma palavra cruzada. Aqui eu trouxe para vocês a linguagem financeira, que aparentemente é uma coisa que parece ser muito difícil, falar de abatimento, multa, vencimento, lucro, taxa, imposto, contribuição de melhoria, comissão. E aqui eu trouxe uma imagem, tá? De novo, que o aluno vai aprender pintando, colorindo e diferenciando cada um desses conceitos, tá? A fábula da corrupção, nós não vamos falar dela agora, eu vou deixar para o final, é uma fábula. Tá? Além da turma do açaí, nós vamos trabalhar, eu escolhi essa fábula para depois vocês assistirem, fazer um trabalho, mas é também uma ferramenta maravilhosa, tá? Vocês vão trabalhar com ela nesse módulo. Aqui um jogo, tá? Produzido pela Turma da Cidadania, é um joguinho para jogar com as crianças, tá? Ela escolhe um personagem, vai jogando, né? Se ela vai acertando, ela vai tomando decisões em relação ao jogo, tá? Que vão envolver as questões de cidadania, né? De corrupção, de despesa, gasto público,
que vai, né, que pedir nota, todas essas coisas que eu falei para vocês de uma forma lúdica, brincando. Então, todos esses exemplos que eu trouxe aqui, eu acho que ajudam a aplicar um pouco daquilo que eu falei no início, né? E vão dar subsídio para vocês, professores e professoras, diretores, gestores, a fomentar a educação fiscal nas escolas aí da fronteira, tá? Todo esse material vai ficar disponível para vocês, pode consultar, né? E por fim, né, de novo, uma simples charge pode ser objeto de uma aula de educação fiscal. Veja ali na charge, né? Escreva na lousa a palavra ética. E aí olha lá o aluno, ele abre e diz o quê? Roubar o giz, professor, né? Quantos conceitos importantes depois da aula de hoje a gente poderia trabalhar com uma simples imagem, um cartoon, né? A gente poderia daqui explorar vários aspectos. Por que o giz sumiu? Quem é que paga o giz, né? Qual é a importância desse giz? O que é ética? Por que a ética é um ponto importante da educação fiscal, dos aspectos econômicos da nossa realidade, né? E para a gente fechar e não me estender demais, né? Eu deixo uma atividade 2, o cursista, né? Então ele tem que assistir aquela fábula da corrupção, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Uma fábula maravilhosa, interativa, com animais. Não vou antecipar muito, porque a gente vai trabalhar. Vocês devem acessar a fábula já está lá no Moodle Projetos, tá? E responder o seguinte questionamento: que elementos da educação fiscal você poderia trabalhar na sua disciplina ou escola, já pensando num possível cruze? Lembra do cruze da fronteira? O que é o cruze? É vocês... Eu quero que vocês façam um esforço de pensar vocês indo para a Argentina, do que vocês falariam lá, depois de assistir essa fábula, e o professor argentino vindo para a sala de aula de vocês. Que aspectos vocês gostariam de trabalhar, tá? Então, já pensando num possível cruze entre professores argentinos e brasileiros, tá? Para fazer atividade, para olhar o vídeo, a fábula, vai estar tudo lá no Moodle e aí vocês vão responder no fórum, tá? Que também já está criado lá, o que vocês trabalhariam, tá? Para fechar, né? Eu não poderia deixar uma mensagem final, que vale para as 2 aulas que a gente destacou, né? Ainda não fechamos o módulo, né? Temos essa atividade, teremos uma terceira sobre o projeto da intervenção. Mas eu gostaria de retomar o saudoso Paulo Freire, né, onde ele diz: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Então, com essa frase aí, eu acho que a gente fecha bem. Eu espero que vocês tenham entendido a importância dessas 2 temáticas e que vocês possam transformar o mundo. Agradecemos. Até a próxima.